Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa CLT comentada. Se você ainda não me viu por aqui, eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e professora de Direito do Trabalho e hoje eu vim para comentar com vocês o artigo 10A, parágrafo único da CLT. No último vídeo aqui do canal do Bruno Criado, a professora Maria Júlia comentou com vocês o artigo 10A da CLT, que traz a figura do sócio retirante, aquele sócio que deixa de fazer parte do quadro societário da empresa. E nós vimos nessa aula que o sócio retirante ele tem uma responsabilidade subsidiária pelo prazo de 2 anos contados da saída da empresa, contados da averbação da saída daquela empresa. E nós vimos também uma ordem de preferência, ou seja, nós teremos primeiro uma responsabilidade da empresa devedora, depois dos sócios atuais e por fim dos sócios retirantes, respeitado aí esse prazo de 2 anos. Então, pelo artigo 10A, a responsabilidade do sócio retirante é subsidiária pelo prazo de 2 anos contados da averbação da saída daquela sociedade. Agora, nós vamos ver o que o artigo 10A, parágrafo único da CLT, diz sobre o sócio retirante. Vamos lá. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então aqui eu deixo de ter uma responsabilidade subsidiária e passo a ter uma responsabilidade solidária, o que facilita para o empregado em eventual reclamação trabalhista. Uma responsabilidade solidária é mais fácil de se executar do que uma responsabilidade subsidiária. Então vamos pensar aí num exemplo que foi inclusive a jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês. Dois sócios de uma empresa, de uma determinada empresa, eles deixam de fazer parte, eles formalizam a saída daquela empresa, no entanto, eles permanecem como sócios ocultos. Por quê? Eles são representantes, eles são procuradores das contas bancárias daquela empresa. Então, em que pese em terem formalizado a saída daquela sociedade, eles permanecem ali administrando, representando as contas bancárias da empresa. E aí, numa demanda trabalhista, o empregado conseguiu comprovar, através de provas de um laço probatório grande, que aqueles sócios continuam ali de uma forma oculta. E aí, o magistrado entendeu que houve fraude na alteração contratual, houve fraude naquela retirada da sociedade. E aí ficou estabelecida a responsabilidade solidária. Então, pessoal, sempre que eu tiver uma fraude na alteração do contrato, sempre que os sócios retirantes eles formalizarem isso através de uma fraude, a responsabilidade ela deixa de ser subsidiária e passa a ser uma responsabilidade solidária. Vamos ver aí o que o doutrinador Marcos Chiave nos diz sobre esse tema. O artigo 10A da CLT é melhor que os artigos 1003 e área do sócio retirante pelo período em que figurou na sociedade, mais limitada às ações trabalhistas ajuizadas até 2 anos da data da retirada, estabelecendo também a responsabilidade solidária em caso de fraude. Por outro lado, a experiência nos tem demonstrado que muitos sócios deixam a sociedade quando ela tem dívidas trabalhistas ou está prestes a sofrer execuções trabalhistas que possam levá-la à insolvência. De outro lado, a responsabilidade do ex-sócio deve ser interpretada em compasso com os artigos 10 e 448 da CLT, que consagram o princípio da intangibilidade objetiva dos contratos de trabalho e manutenção de garantias trabalhistas nas alterações estruturais da empresa. Em razão disso, pensamos que o sócio retirante, pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear os negócios jurídicos ao sair da sociedade, deve retirar certidões que comprovem a inexistência de dívidas trabalhistas à época da saída ou que, mesmo elas existentes, a sociedade tem patrimônio suficiente para quitá-las. Caso contrário, a responsabilidade do sócio retirante persistirá mesmo após o prazo fixado no artigo 10A da CLT. Ou seja, pessoal, aqui nós temos uma visão que, às vezes, a retirada do sócio pode ocorrer por motivos de insolvência trabalhista daquela empresa. Então, vendo que aquela empresa ela não tem
não possui condições de arcar com eventual demanda trabalhista ou ela possui aí débitos já existentes, aquele sócio pode formalizar a sua retirada para, de certa forma, proteger o seu patrimônio pessoal. Então, esse doutrinador, ele traz a ideia da necessidade de comprovar que aquela empresa, ela possui patrimônio suficiente para saldar, para quitar eventual débito trabalhista ou de outra origem, para que se evite que os sócios cometam essa atitude, façam essa retirada de uma forma intencional. Tá legal? Inclusive, aqui já tem alertado a responsabilidade solidária em caso de fraude. Então, teve fraude na alteração contratual, a responsabilidade passa a ser solidária. No entanto, essa fraude na alteração contratual, ela tem que ficar demonstrada. E aí, as duas jurisprudências para a gente finalizar. A primeira diz que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Depois, pessoal, consultem a jurisprudência na íntegra, que vocês vão ver que é exatamente o caso que eu mencionei aqui com vocês. E depois nós temos também uma jurisprudência que diz, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 10A da CLT, o sócio retirante só poderá ser responsabilizado após o devido redirecionamento da execução contra os sócios atuais. Não comprovada a existência de fraude na alteração decorrente da modificação do contrato, não há o que se falar em responsabilização solidária do sócio retirante. Inteligência do artigo 10A, parágrafo único da CLT, que é o artigo que nós analisamos aqui hoje. Pessoal, esses foram os comentários sobre o artigo 10A, parágrafo único da CLT. Se você ainda não conferiu os comentários anteriores, não deixe de fazer isso e também não deixe de nos acompanhar para os próximos comentários. Muito obrigada, pessoal!